de Jesus, né? Sou artista da dança, nasci aqui no bairro do Rio Vermelho, que é um bairro da cidade de Salvador, Bahia. Tenho dois pais maravilhosos, um pai é pescador, uma mãe vendedora de milho do bairro do Rio Vermelho, e são duas pessoas que têm uma corporalidade para a dança. Painho sempre dançou nas serestas, né? E minha mãe adora um samba. Então, acredito que já com a família, essa ancestralidade já pulsa comigo, né? Então, desde criança, nas reuniões de família, o sambão já existia, o reggae, os samba-regues, né? O meu pai me levando ao carnaval, a própria festa de Largo me constitui enquanto essa pessoa que é um coreógrafo, é um bailarino, né? Um produtor, um gestor cultural, né? Está agora na universidade como professor, tenho uma formação, né? Sou mestre em dança, especialista em dança, licenciatura em dança, e estou agora no doutorado, muito a partir do corpo que dança as negritudes, né? As ancestralidades. A dança chega para mim como profissão quando eu entendo que ela poderia ser, naquele momento, uma tecnologia de manutenção da ancestralidade. O que eu falo disso? É quando eu vejo Jacaré do Tchan na TV dançando e vejo aquilo como um divisor de águas para mim. Era um homem negro, né, com uma linguagem que me interessava. Então, nesse momento, quando eu começo a frequentar as escolas de dança aqui de Salvador, sobretudo a escola de dança da FUNSEB, onde eu fico conhecendo o Mestre King, por exemplo, que é o primeiro homem a graduar em dança na América Latina, né, numa instituição acadêmica, fazendo muitas aulas, por exemplo, como João Lima, que é um coreógrafo e dançarino, em várias escolas públicas, eu vim entender que a dança é uma tecnologia que estava produzindo conhecimento com o corpo. É uma linguagem que ela está pautada nos modos de vida, né? Uma das principais heranças africanas em diáspora. Eu participei de um projeto na escola, eu estudei numa escola no Engenho Velho da Federação. Esse projeto tinha percussão, teatro, e eu acabei me inscrevendo em todas as oficinas, mas não tinha dança. Fui selecionado, participei de todas as oficinas, e o resultado daquelas oficinas, que foi durante um ano, ia ter uma apresentação artística. E essa apresentação artística, o diretor disse assim: Bruno, você é multilinguagem, né? Posso dizer assim, e você tem uma corporalidade para dança. Então, naquele momento, eu faço uma dança de 7 orixás, que foi coreografado a mim, e subo no palco para cantar, dançar e interpretar. Hoje, no candomblé, eu sou filho de Xangô, né? Sou iniciado no candomblé. Em algumas mitologias dizem que Iemanjá é a mãe de Xangô. E lembrando que em 2003, quando eu entro nesse projeto, eu já era filho de Iemanjá nascendo. Então, eu entro no palco em 2003, pela primeira vez, para apresentar junto com um elenco estéticas da nossa cultura, né? Então, naquele momento, eu já disse assim: é o palco, eu não quero sair daqui nunca mais. Em 2004, eu faço uma seleção que tinha mais de 300 jovens para fazer vários tipos de curso, né? Eu escolho a dança. E em 2008, eu vou para a escola de dança da FUNSEB, né? Então, eu olhava para mim com alguns estranhamentos, porque já existiam técnicas e métodos de danças naqueles espaços institucionalizados, onde eu tinha um confronto de um corpo negro periférico que estava descobrindo outras gestualidades e estava sendo implicado alguns tipos de dança específicos que meu corpo não estava dialogando, né? E, com o tempo, esse meu repertório foi me colocando no lugar de pertencimento. Eu fui entendendo que aquelas técnicas, elas não eram necessariamente do meu interesse e que eu poderia ter uma abertura criativa e de construção de repensar esse corpo negro de periferia que estava querendo propor outra estética de dança, né? Um outro jeito de mover. Eu tenho o meu jeito de dançar e posso propor outras relações de outras danças a partir de outros corpos negros periféricos como o meu. É aí que surge, por exemplo, a Experimentando nos Companhia de Dança, que é a companhia que eu fundo, que era um lugar dentro da escola
que eu poderia, como coreógrafo, como criador, propor outras relações para esses corpos que faziam essas aulas, que faziam parte do currículo, né, daquela instituição, e que a gente queria fazer outras coisas, produzir outras danças, né? Então, acredito que esse momento, 2008, 2009, 2010, é um momento crucial da minha vida, que eu quero ter uma quebra, onde o choque ele acontece. Que corpo é esse que dança e quer dançar o quê e com quem? Quando se diz respeito à cadeia produtiva da dança, ou seja, a gente queria produzir dança, música, teatro, outras linguagens, e, inclusive, como a gente poderia juntos gerar possibilidades no mercado. Então, o Encontro Periférico de Artes ele surge desse desejo de nos colocar no mundo como fazedores artistas. Logo, eu, como idealizador e diretor do EPA, estava pensando em pessoas negras o tempo inteiro e da periferia. Então, a curadoria, pessoas negras, todos os artistas, os técnicos do teatro. Então, o EPA ele é composto e feito por pessoas negras, da comunicação à direção. Então, esse lugar de circular, de trazer, não é trazer, de transitar a periferia nos teatros do centro da cidade com outras estéticas, que é o que provocou muitos teatros, e como também a gente transita em algumas lajes, em alguns bairros periféricos, para apresentar propostas artísticas daqueles fazedores de fora e daquele lugar. Então, o EPA ele surge nessa perspectiva de pertencimento, né, que eu, no doutorado, estou chamando de teimosia. A teimosia enquanto um estado de viver o racismo, um estado de viver a colonialidade, como é que a gente é teimoso, né? Para a gente estar vivo, a gente precisa ser teimoso. Alô, comunidade! Aí a Lorixá, e grande filósofa, a mãe Stella de Oxóssi, ela dizia que o nosso tempo é agora. A gente vive para conseguir prosperar. E eu venho pensando nessa ideia de pandemia, de como nos pega, nos afeta, entendendo que o futuro é uma atitude. E ela é uma atitude presentificada, ela é uma atitude do agora. Isso está me interessando muito, mas é muito a partir da pandemia que atinge a nós, pessoas negras. Então, assim, antes do EPA, eu me neguei um pouco a ceder totalmente a virtualidade como um único caminho. Se eu parto da ideia do meu orixá, que é Xangô, que provoca raios em busca de justiça, o raio ele não tem uma via só. Nesse sentido, eu já estava incomodado e olhando para dentro de casa. Como olhar para dentro de casa? Como a galera do Rio de Janeiro já fazia isso com Passinho em 2010, 2012, né? Os próprios pagodes que aconteciam nas lajes, nos becos. Então, como olhar para essa arquitetura de bairros periféricos, das nossas ruas, dos nossos becos, das nossas lajes, como potencialidade de produzir arte? E o EPA, nesta quarta edição, em 2021, ele veio a partir muito desse questionamento muito particular, que foi dialogado em coletivo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Gente, como não olhar para espaços e possibilidades que já é nosso e que a gente talvez não tenha percebido a potência? E que espaço é esse? A Laje, por exemplo, é um lugar onde muitos grupos de dança no Brasil ensaiam, estendem roupa, fazem coisas, empinam pipa, brincam, olham para a lua, e faz batuque em cima da laje. E como não olhar para a laje como um palco, uma vez que a gente não pode aglomerar? Como produzir arte, especificamente dança, numa laje onde outras lajes e outras casas ao redor possam assistir o meu trabalho artístico? O
pressuposto principal do EPA nesta edição, mas já era uma inquietação. Por que eu não posso dançar na janela para os meus vizinhos me verem? Por que eu não posso dançar no trânsito do beco e as pessoas que estão acima, na casa de cima, nas suas janelas, nas suas outras lajes, possam me assistir? Então, eu entendo que existem vários caminhos e esse caminho é um dos. É olhar para o pertencimento desse quilombo, que é o bairro periférico, e essa tecnologia que é proporcionar muitas pessoas que não têm acesso à rede, que não têm dispositivo eletrônico e que pode assistir com o mesmo encantamento e com o mesmo profissionalismo as produções artísticas. Esse é um modo, esse também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é dançar em trânsito. Por exemplo, muitos artistas da poesia faziam poesias no ônibus, né, nos coletivos. E o que é que vocês querem? Eu quero poesia! E o que é que vocês querem? Eu quero poesia! E esse ano a gente fez no Carro do Ovo. Ora, as pessoas estavam saindo no processo pandêmico que não acabou para os seus trabalhos, fazer suas necessidades, né? Mas por que não a arte nesse período com todo o cuidado? Por que também não dançar em cima de uma caçamba? Né? Por que não dançar na rua enquanto o sinal fecha? Para mim, são algumas possibilidades que não são novidades. Elas são retomadas com muita potência. Eu sou um mobilizador. Eu chamo, convoco, provoco para a gente junto conseguir construir. E esse ensinamento veio de Mainha, veio de Painho e vem também das africanidades, sobretudo o candomblé, que é um dos principais mantenedores dos saberes africanos no Brasil, principalmente na Bahia.